Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 3, leremos do 1º ao 12º versículo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Grande e eterno Deus, nos encurvamos diante da Tua soberania para este momento de palavra, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, ensinando-nos o caminho da vida eterna e como realmente entrar definitivamente no Teu reino. Então, Senhor, que esta palavra possa fazer a diferença na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Vai tirando todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que os Teus filhos e as Tuas filhas, nesse tempo que nos é disponibilizado, o Senhor possa falar com profundidade a respeito do novo nascimento. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é: nascido do Espírito é Espírito. E é um grande momento para a reflexão, né? Hoje, nós, agora há pouco, soubemos, logo após a meia-noite, uma das diaconisas dessa igreja, a diaconisa Elisa, descansou no Senhor, com idade bastante avançada. E nas conversas que nós tínhamos com ela, ela contava do trabalho evangelístico que ela fez, e notadamente de uma pessoa que ela evangelizou e que se tornou um oficial da igreja, e essa pessoa teve uma modificação radical na sua vida, porque passou realmente por um novo nascimento. O nosso presidente-geral, o pastor Adelmilson Júlio, ele é meio radical numa coisa, que fala: o novo nascimento é
mergulhar no batismo, um porco e ressurgir um cordeiro. É essa a situação. Então, essa questão do novo nascimento é muito séria, porque nós vamos ver aqui Jesus falando para um príncipe do povo. Ele era um dos principais que atuavam na liderança religiosa em Jerusalém. E, tendo todo o conhecimento, todo o aprofundamento, ele tinha dificuldade para entender. E só alcança determinados níveis de humanidade verdadeira através do nascimento. Então, vocês vão lembrar, nós temos aqui Nicodemos, um dos principais. Aí Jesus fala sobre numa parábola, ele propõe uma parábola na qual um sacerdote, terminando o seu turno em Jerusalém, desce para Jericó. E, ao chegar nas cercanias de Jericó, havia uma pessoa semi-morta que tinha sido assaltada, estava muito ferida, desfalecida, e este sacerdote vê, mas faz que não vê. Ele passa de largo. Afinal de contas, estou terminando o meu turno, eu vou me envolver com isso, né? E passa e não dá importância para aquela situação do morto, do semi-morto, melhor dizendo, do moribundo. Logo na sequência, desce um levita, que é o auxiliar dele. Certamente ficou para trás, fechando as gavetas, fechando as portas, lá do que era realmente a responsabilidade daquele sacerdote, dele mesmo, como levita. E ele desce também para Jericó, e nas cercanias de Jericó ele vê, mas faz que não vê, e passa direto. E aí Jesus diz que vem subindo um samaritano. E ele depara com aquela situação, e ele foi movido de íntima compaixão. Ele aplica sobre os ferimentos daquele homem azeite, ou seja, óleo e vinho. Dá o primeiro atendimento. E nós sabemos que isso tem um significado muito profundo. O óleo é a ação do Espírito Santo, como diz Isaías 1, para amolecer as feridas. E o vinho vem como a palavra de Deus, como o sangue de Cristo, para cauterizar as feridas das pessoas. E aí ele pega aquele homem, coloca em cima da sua montaria e o leva até uma hospedaria e terceiriza a sequência do atendimento àquele homem. Então, isso nos mostra, nessa parábola, a que ponto, a que profundidade a liderança judaica está, ou estava. Então, quando ele vai falar com Nicodemos, ele vai falar de coisas profundas, profundas. Queridos e queridas, nós precisamos, nesse início de tarde do dia do Senhor, falar um pouquinho sobre essa profundidade, que é a coisa do novo nascimento. O que é entrar definitivamente num reino. Ele falou, Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito, não pode
entrar no reino de Deus. Não tem condição, não cabe. Você não passa na porta. Você não entra, não consegue entrar no reino de Deus se você não passar pelo novo nascimento. Você nasce da água, você passa pelo batismo. O batismo nada mais é do que uma exteriorização de algo que aconteceu interiormente. Então, o mundo espiritual vê, o mundo exterior vê que nós passamos por o novo nascimento, nós exteriorizamos. E ele diz, e autenticamente, por que Jesus fala da água e do Espírito? Porque tem muita gente que passa na água e não nasce novamente. O batismo não é a tradução do que aconteceu interiormente. O batismo verdadeiro é uma exteriorização de algo que aconteceu interiormente, que foi o novo nascimento. Eu morri para o mundo, sou sepultado e nasço uma nova criatura. E João explica como é que isso acontece. Como é que isso pode acontecer? Então, vamos lembrar aqui que ele está falando com um príncipe, ele está dizendo para ele o seguinte: você, dessa liderança, desse consciente coletivo, do sacerdote que não vê a necessidade humana, do levita que não vê a necessidade humana, que não é movido, que não consegue alcançar aquele status, aquele estágio de profundidade espiritual, de sentir íntima compaixão. Você é disso. Então, o seguinte, príncipe, você precisa nascer de novo. Você pode ter chegado ao mais alto cargo de liderança do povo de Israel. Você faz uma interface, você é tão importante que você faz uma interface com Roma, que domina vocês. Você é o cara que é procurado por Pilatos e pelos representantes de César para conversar, porque você representa o consciente coletivo de um povo. Mas olha como é que é esse consciente coletivo. Não entende o que é novo nascimento. Isso é lamentável. Alguém que entra numa liderança de um povo e não entender o que é novo nascimento, e João, ele escreve, ele tem um evangelho mais reflexivo, e o evangelho de João não é considerado sinótico, ele não é paralelo, assim como são Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João, ele é um evangelho reflexivo. Por quê? Porque João já está entendendo que o seu público-alvo tem que ser pessoas que podem ser envolvidas pelos sinóticos, que não entram. Como é que você entra falei sinótico, me perdoem, os gnósticos. Os gnósticos, eles são a grande parte do público-alvo de João, tanto no seu evangelho como também nas suas epístolas. Que eles pensam num transcendentalismo, num metafísico, com maneiras diferentes. Eles têm dificuldade para entender que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Eles têm dificuldade para entender que o Verbo veio ao mundo, entrou pela porta, mas para entrar pela porta houve a fecundação de um óvulo, pelo Espírito Santo e Maria.
E o Espírito fecunda o óvulo, e ele entra. E aí o Espírito Santo, ele vai mostrar que realmente também é assim um novo nascimento. Você tem que nascer, sim, do seu pai e da sua mãe. Eu sou filho de José e Maria, tanto quanto o meu mestre Jesus. Mas eu tenho que nascer do Espírito também. Eu tenho que nascer do Espírito. Quem não nasce da água e do Espírito não entra no reino dos céus. Quer dizer, eu teria perdido todo o meu tempo como pastor se eu não tivesse nascido de novo. Se eu não tivesse entendido o que é novo nascimento. E o que é o novo nascimento? O João, ele faz uma colocação aqui linda na sua introdução, que ele fala sobre a encarnação do Verbo. Ele diz: mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o que é isso? Bom, em primeiro lugar, se eu recebo Jesus, eu tenho o poder. Ele me dá o poder de ser filho do Pai Celestial. E o que é esse poder? Não é Kratos. Não adianta. Não é dinastai. São termos na literatura neotestamentária, no grego koiné. Tudo para poder. Dunamis é o mais mencionado, mais de 100 vezes. Exúcia, em segundo lugar, que é esse termo, o poder de ser filho. E sabe, em terceiro lugar, está Kratos com 14. 14 vezes é mencionado na literatura neotestamentária. Então, muita gente quer crescer através do Kratos, quer entrar no reino de Deus através do governo, de ser líder. O Kratos é de onde vem cracia, que é poder de governar, de liderar. Governo. Esse poder de governo, se não for dado por Deus, como diz o Salmo 144, através de Davi, é Deus quem me submete o meu povo, não faz. Então, o que Jesus está falando para Nicodemos é muito profundo. Tem muita gente que quer entrar, não pelo exúcia, pelo poder de ser filho, e sim pelo poder de governar, através de uma eleição, através de uma disputa política, na maioria das vezes desonesta. Ele quer entrar, e quer ser o máximo, um mandatário, em muitos lugares. Foi isso que nós falamos, inclusive, na nossa lição, agora há pouco. Então, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o exúcia, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí ele passa a descrever: os quais não nasceram do sangue. Não é pelo aspecto consanguíneo. O aspecto consanguíneo dá um poder chamado dinastai. Não é pelo dinastai, esse poder chamado dinastai. Eu pertenço à dinastia. Eu entrei no reino porque eu sou da dinastia Oliveira. Meu pai é um dos pioneiros da igreja, mencionado nos livros que narram a história da nossa igreja. Mas não é isso que me coloca dentro do reino. Eu já tenho falado, inclusive, mesmo tendo neto no meu nome, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Eu não posso dizer assim: oh, Senhor, atende a oração do meu pai, atende a oração da minha avó. Não, eu tenho que falar com Deus.
Eu tenho que chegar. Eu entro no reino, não pelo aspecto consanguíneo, não pelo poder dinastáico, que é pertencer a uma família. Em segundo lugar, os quais não nasceram do sangue. Em segundo lugar, nem da vontade da carne. Ou seja, não é a minha própria vontade. Não é pelo meu aspecto consanguíneo, mas também não é porque eu quero. Não fostes vós quem me escolhesses, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, não é da minha própria vontade. O nascimento, quando eu penso que eu escolhi Jesus, Jesus já tinha me escolhido antes. Por isso que eu entrei no reino. Os quais não nasceram do sangue, não é pelo aspecto consanguíneo, nem da vontade da carne. E pior é o seguinte, quando eu tenho essa vontade, essa carne aqui, ela é sarx, que é nossa natureza pecaminosa. Eu tenho uma vontade, eu quero entrar, eu vou entrar. Não entra. Não entra pela sua própria vontade. Você não entra no reino. E em terceiro lugar, nem da vontade do homem, ou seja, não é pela vontade de alguém, de algum amigo, não é canudo, não é indicação, que a gente chama aí popularmente de QI. Não é QI, não é coeficiente de inteligência, mas quem indica, não é pelo QI, de quem indica. Não. Ninguém vai te colocar no reino porque quer. Não, meu filho, eu vou te colocar no reino de Deus. Vem cá, que eu já estou te encaminhando. Pega o meu cartão e vai lá, fala para Jesus que eu que estou te mandando. Não adianta. Os quais não nasceram do sangue, não é pelo aspecto consanguíneo, nem da vontade da carne, não é vontade própria. Em terceiro lugar, nem da vontade do homem, ou seja, indicação de outrem, mas de Deus. E ele compara isso. Jesus também entrou no planeta Terra pelo Espírito. Eu entro no reino de Deus pelo Espírito. Eu nasci pelo aspecto consanguíneo, sou filho de José e de Maria. Mas eu entrei no reino através do Espírito Santo. Quem me gerou um participante do reino de Deus. Quem me gerou, um súdito do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem gerou foi o Espírito Santo. É isso que é novo nascimento, Nicodemos. É isso que é. E quem não passar por esse processo não entra no reino de Deus. Não adianta. É isso que faz você entrar no reino de Deus. Se não aconteceu isso, querido, se não aconteceu isso, querida, lamentavelmente, você está na porta. Você ainda está na porta e não entrou. Você está como aquele coxo na porta formosa do templo. Você não entrou. Ele diz claramente, é um mestre dizendo, olha, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É aquele mergulho no mundo físico. Entrou um homem, alguém que foi catequizado na classe batismal, alguém que foi catequizado no PG, alguém que foi catequizado no estudo bíblico de alguém dedicado. Essa pessoa vai para o batismo. Ela, em muitos lugares, ela passa por uma aprovação como se fosse uma banca mesmo, né, muitos conselhos. E não tem nada a ver com o que Jesus está falando aqui. Aí, ele vai, emerge. Ele está nascendo da água, mas
É importante que ele nasça do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Entra, mergulha no mundo espiritual. Por quê? Por que eu estou falando porco? Porque tanto quanto o cordeiro é um tipo do Senhor Jesus, o porco é um tipo de Satanás. Antíoco Epífanes, por 1150 dias, ofereceu porcos e porcas no lugar onde era oferecido o cordeiro. Para ficar muito claro o antagonismo que existe. Então, esse é o novo nascimento. Esse é o novo nascimento. Mudança de natureza. Mudança de natureza. Eu era predisposto para o mal. Agora eu sou predisposto para o bem. O novo nascimento mudou a minha natureza. Eu sou uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí Jesus diz claramente, o que é nascido da carne é carne. Então, parou por aí, para por aí, não entrou no reino ainda. Para entrar no reino tem que ser nascido do Espírito. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, veja bem, tem muita gente que é corpo, alma e espírito. Paulo não coloca dessa maneira. Ele coloca espírito, alma e corpo. Lá em 1 Tessalonicenses 5. Olha só. Então, tem muita gente que até tem uma parte espiritual, mas é um detalhe. De vez em quando, uma sobrazinha dá para Deus e tal, essas coisas todas. Então, ele é corpo, alma e espírito. Agora, quem passa pelo novo nascimento, passa a ser. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Você passou pelo novo nascimento, você não vai virar um anjo, você não vai ser, você vai continuar, só que a escala de importância é diferente. Espírito é o mais importante, a sua vida zoe, a sua vida espiritual, a vida que Jesus veio trazer. Eu vim para que tenham zoe e a tenham em abundância. Eu passo a ter, continuo tendo a minha vida psique. E a de menor importância para mim é a minha vida bios. Espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Assim é a mudança que acontece na vida das pessoas. Se você ainda está no corpo, alma e espírito, você tem que passar pelo novo nascimento para ser espírito, alma e corpo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar?